Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Meu nome é Fernanda de Gasperim, associada do IEE, e estou com vocês nessa edição do podcast. Essa é a terceira temporada e dessa vez estamos trazendo para a nossa audiência histórias e trajetórias das pessoas. Hoje quem vai estar conosco é o Winston Link e vamos conversar com ele sobre uma visão liberal do Brasil e da China. E falando em Fórum da Liberdade, a próxima edição já tem data marcada, dias 4 e 5 de abril de 2024. O Fórum é o maior evento de debates da América Latina e acontece anualmente em Porto Alegre desde 1988. Coloque já na sua agenda e nos vemos lá. E quem está apresentando esse episódio comigo é o associado do IEE, Hugo Miller. Bem-vindo, Hugo. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui de novo. E o nosso convidado especial desse episódio é o Winston Ling, um dos fundadores do IEE, que é quem organiza o Fórum da Liberdade. Bem-vindo ao podcast, Winston. Obrigado. É um prazer participar do podcast. Eu acho que é a segunda vez que eu participo, né? E dessa vez, então, é para contar sobre a minha história, né? Exatamente. Isso que eu ia comentar agora, nesse formato de bate-papo sobre trajetórias, esse episódio é bem especial porque é o primeiro que a gente tá falando com um associado honorário do IEE. A gente já teve participação dos honorários em vários episódios anteriores, mas não para contar a história, como o Winston acabou de falar. Então, na sequência, a gente já tem outros nomes que vão passar por aqui e quem sabe um dia a gente consiga trazer todos os honorários do IEE, que são muitos, e todos eles têm alguma história muito legal para contar, trajetórias incríveis e contribuições para a sociedade. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Mas vamos lá para o nosso convidado, então. O Winston, além de ter participado e fundado o IEE, é uma grande liderança do meio liberal do Rio Grande do Sul e no Brasil, tendo fundado também o Instituto Liberdade. Além de ser uma influência do meio liberal brasileiro, o Winston também é parte de uma importante família empreendedora aqui do Rio Grande do Sul. E quem já ouviu os episódios anteriores sabe que a gente está aqui para contar histórias, e é por isso que a gente não vai ler a biografia dele. Vamos deixar que o Winston mesmo conte a sua própria história. Então, Winston, conta para nossa audiência um pouco da tua história, a história da tua família, como vocês chegaram no Rio Grande do Sul e como que tu chegou no liberalismo. Bom, é uma longa história. Porque, para entender como eu cheguei no Brasil, né, vou ter que contar o que aconteceu com o meu pai e com a minha mãe na China. Né? Eu posso, quer dizer, essa parte é longa também, essa da China, né? Mas eu vou tentar encurtar, então. O meu pai, ele nasceu em Beijing, na China, mas ele, originalmente, a família dele é da cidade de Wenzhou, W-E-N-Z-H-O-U, na província de Zhejiang, que fica ao sul de Shanghai, entre Shanghai e Guangzhou, que é outra cidade grande lá no sul, perto de Hong Kong. E só que o meu avô, o pai dele, ele se tornou deputado federal depois que foi proclamada a República em 2012, e ele era dono de um jornal em Wenzhou, e ele acabou então indo para fazer parte do Congresso em Beijing, e foi lá que meu pai nasceu. Mas na China se costuma dizer que a terra natal é a terra onde nasceu o avô. Então a minha terra natal é Wenzhou, para os chineses, né? E do meu pai também. E essa cidade de Wenzhou é uma cidade especial na China, porque ela, eu diria que não existe uma cidade mais capitalista no mundo do que essa cidade de Wenzhou. E como eu sou muito curioso e gosto de estudar história, eu já pesquisei muito sobre as razões, mas isso aí já é parte de um outro podcast, eventualmente. Inclusive, atualmente eu estou lendo um livro sobre os cristãos na China. E o lugar onde está mais difundido o cristianismo é exatamente em Wenzhou. E é muito interessante como o cristianismo se tornou o símbolo do capitalismo nessa cidade. Quer dizer, virou moda depois da abertura da China, ganhar dinheiro, né? Se converteu ao cristianismo e para simbolizar, né, a sua riqueza. E não terminei ainda o livro, né? Mas é muito interessante. Eu não sabia dessa história. Inclusive, sempre que eu visitava a cidade, eles perguntavam para mim se eu era cristão. Eu não entendi por que eles perguntavam. Agora eu estou entendendo. Porque o pessoal top lá é tudo cristão. E eles atuam em, assim como a gente diz no Rio Grande do Sul, em panelinhas, né? Onde eles
é um networking incrível, onde eles fazem negócios, etc e tal. É uma coisa muito, muito interessante. Mas meu pai, ele começou a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, porque o pai dele, meu avô, que era deputado federal, ele morreu prematuramente, deixou a família muito pobre, né? Então, provavelmente ele era um político honesto. Tem as histórias da família contam, né, que a minha avó, depois de viúva, ela tinha que caminhar não sei quantos quilômetros só para buscar água, porque não tinha sistema de esgoto e água nessa cidade naquela época, né, e ela teve que sustentar a família sozinha, né, trabalhando e cuidando da casa. Então, muito cedo meu pai começou a trabalhar. Ele, quando aconteceu a Revolução Comunista na China, 49, ele tinha 28 anos. Ele era funcionário de uma grande empresa, a China Vegetable Oil Company, que era uma das maiores esmagadoras de soja e outros grãos para fazer óleo de cozinha, etc. Tal. Já naquela época ele trabalhava nessa empresa como auditor, porque ele nunca se formou, ele fez um curso de segundo grau de técnico de contabilidade e aí dentro da empresa que ele trabalhava ele foi subindo e se tornou sênior muito jovem, 28, acho que até 27 anos ele já saiu da China, de Xangai, que era o quartel-general dessa empresa. Na verdade, ele era o auditor da empresa. E essa empresa tinha fábricas espalhadas pela China, então ele passava o tempo todo viajando de um lugar para outro, ele não tinha um lugar fixo. Ele nasceu em Beijing, ficou poucos anos em Guangzhou. Ele foi educado num sistema de homeschooling, isso é outra palestra, e começou a trabalhar muito cedo e chegou na senioridade, no topo da carreira, também muito cedo. E ele virou assessor da diretoria dessa empresa, porque ele conhecia tudo sobre essa empresa, ele fazia auditoria de tudo, né? Então ele conhecia bem toda a empresa. Com 28 anos ele saiu, ele foi para Hong Kong, ficou alguns tempos em Hong Kong e acabou indo para o Brasil por volta dos... Agora estou meio perdido no calendário, mas eu acho que ele tinha 29 ou 30 anos quando ele chegou no Brasil. Que ano foi isso, Winston? Que ano que ele chegou? 1950, se eu não me engano, 1950. Curioso que ele chegou exatamente na segunda-feira de Carnaval, no Rio de Janeiro. Então, naquela época o Carnaval era mais festivo nas ruas, né? E não tinha crime, era uma cidade bem pacífica, todo mundo dançando, feliz e tal. Ele chegou no Rio e ele disse que lugar é esse? Que tá as pessoas dançando, cantando, se abraçando na rua. E ele chegando, as pessoas abraçando ele também. Então, esse lugar é maravilhoso, né? A minha mãe, ela nasceu em Xangai, de uma família muito grande de irmãos. Naquela época era normal, né? Ela tinha eram 8 irmãos no total, 6 irmãs e 2 irmãos. E ela era a segunda mais velha. Ela estudou colégio normal para ser professora. E, resumindo bastante, né? Quando houve a Revolução, a família se transferiu para Hong Kong. Lá em Hong Kong, ela se tornou professora particular porque ela tinha estudado colégio normal, né? Ela se tornou professora particular, por coincidência, na família do chefe do meu pai. E foi ali que eles se encontraram, mas assim, não houve um namoro muito forte porque ela sabia que ele estava indo embora, ele já tinha dito que ele queria ir para os Estados Unidos estudar, então ficou mais assim, um namoro muito, muito, muito leve, da década de 50. Né? E qual foi o motivador da escolha do Brasil e qual a história assim, do porquê a família veio para o Brasil, a decisão do teu pai de vir para o Brasil e depois o Rio Grande do Sul mais especificamente? Quem escolheu isso não foi o meu pai. O meu pai tinha 28, 29 anos, ele era funcionário, né? Ele era o faz-tudo ali da diretoria. E a diretoria estava procurando um lugar para onde ir e para onde eles pudessem, vamos dizer, aproveitar o know-how que eles tinham nessa área de óleos vegetais, né? E o lugar preferencial que eles queriam ir era os Estados Unidos. Mas coincidiu naquela época com a Guerra da Coreia e os americanos eles estavam com o pé atrás dos chineses. E então eles descobriram depois, provavelmente essa era
a motivação de que os vistos não saíam para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos considerava a China colaboradora lá da Coreia do Norte e não estava concedendo vistos. Então o sonho do meu pai não pôde se realizar, ele queria estudar, né? Ele nunca pôde estudar, enquanto trabalhava na China, ele sustentava a família toda. O sistema chinês, o costume é a família se autoajudar, né? Então quando a família entra em dificuldades, por exemplo, no caso dele, se escolhe um que vai estudar, que era o irmão mais velho dele, e o outro, ou os outros, vão trabalhar para sustentar o estudo daquele, para que na segunda geração, os filhos daquele que estudou vão ajudar os filhos deste que trabalharam. Uma colaboração de longo prazo. Isso até hoje tem um pouquinho disso lá na China, né? Dívidas até, por exemplo, que foi contraído por uma geração, acabam tendo que ser pagas pela outra geração, né? Coisas assim. Meu pai chegou no Brasil, então, solteiro, sem saber falar a língua, né? Ele morreu já ainda sem falar direito a língua portuguesa, né? Com um sotaque fortíssimo, né? Muito forte. E ele acabou... Bom, como é que ele foi para a China? Essa diretoria, então, começou a olhar várias possibilidades. Eles tinham um membro lá que falava alemão, estudou numa faculdade, numa universidade criada pelos alemães em Xangai, especializada em engenharia, né? Outros falavam inglês e tal, e eles estavam procurando então algum lugar para ir. Ouviram falar, o meu pai ouviu falar que naquele ano era o ano santíssimo lá do Vaticano, e que o Vaticano estaria lá no Vaticano, eles estariam então emitindo vistos para os Estados Unidos. Então o meu pai foi lá, não sei se ele, não me lembro agora se ele foi com algum outro diretor, para ver essa possibilidade de conseguir o visto lá. Não conseguindo o visto lá, alguns diretores acabaram indo para Inglaterra, porque tinha lá um evento, um seminário, uma exposição lá sobre indústria e tal. Eles foram para lá e acabaram se encontrando uma delegação do Esporte Clube Internacional, que estava lá, tinha lá um coronel, alguma coisa assim, aí do Rio Grande do Sul, representando o futebol brasileiro e tal, e eu não me lembro agora se o Wildo Meneghetti estava lá, mas foi o Wildo Meneghetti que, ao saber que existia um grupo de chineses que tinham esse know-how de óleos vegetais, e ele tinha investido numa empresa que estava quebrada de óleos vegetais no Rio Grande do Sul, uma empresa muito pequena, né? E que ele estava querendo reativar. Então, imediatamente houve essa sinergia, e o Wildo Meneghetti então convidou essa delegação de chineses para visitar o Brasil. Imediatamente eles foram visitar, quer dizer, poucos meses ali, eles já estavam em Porto Alegre, foram conhecer, etc. E já decidiram ali na hora que ia todo mundo para Porto Alegre, porque eles estavam, assim, sem lugar para ir, eles não podiam voltar para a China, a família estava em Hong Kong, meu pai ficou designado de cuidar dos familiares desses diretores, né? E então foi assim, muito rapidamente, então eles acabaram indo para Porto Alegre. Essa empresa, o nome dessa empresa era Incobrasa, uma empresa que existe até hoje, e naquela época, então, eram tudo famílias chinesas, né? O único solteiro era o meu pai. Então, mandaram ele lá para o interior para comprar soja. Ele era auditor, ele sempre trabalhava como auditor, mas ele conseguiu, então, virar comprador de soja no interior, em Santa Rosa. Lá em Santa Rosa, bom, aí tem a história de como é que a minha mãe acabou indo para a China, porque lá em Santa Rosa, no período inicial, ele entrou numa depressão muito grande, porque ele não estava enxergando a luz no fim do túnel para a vida dele, né? Estava num lugar estranho, com uma língua estranha, um povo estranho, costumes estranhos, sem contato com a família, porque com o comunismo da China não havia comunicação com a família, né? Bom, no outro lado do mundo, porque o lugar mais longe da China, no planeta Terra, é do outro lado, né? Que é no Rio Grande do Sul, né? Então ele estava no lugar mais distante, perdido, e entrou numa depressão muito grande e tal, não saía, não queria fazer nada e tal, só ficava trabalhando e dormindo, e o chefe dele então sugeriu, mas por que tu não escreve para aquela mocinha lá, que a gente ouviu falar que ela também está sozinha lá. Que legal. Bom, eles
sondou primeiro a minha mãe. Esse chefe, porque lá na China, naquela época, né, o relacionamento não é só profissional, é um relacionamento de mentoria, de amizade, né, e tudo mais. Então, o chefe dele está preocupado com ele. Essa moça tinha sido professora dos filhos dele, né? Então, ele sondou com ela. Ela tinha um outro namorado lá e tal, mas ele sentiu, não, ali tem sinergia. Então, ele fez a ponte ali e eles começaram a escrever cartas. Eu acho que foi mais de um ano. Meu pai estava meio afobado ali, pedindo para ela vir e tal, e a minha mãe é durona, né? Senão tem que amadurecer o negócio e tal. E ficaram nas cartas, né? Agora, depois de todos esses anos, os filhos, nós perguntamos para minha mãe, mas como é que tu decide sozinha, né? Ela foi de navio 45 dias num navio de carga. Como é que... E eu disse para ela, porque eu tenho uma filha, né? Minha filha já está com 35 anos, com 25 anos, eu não deixaria ela fazer uma viagem desse tipo pro outro lado do mundo, um cara que a gente nem conhece direito, né? Mas, claro, a minha avó, mãe da minha mãe, dentro do costume chinês, ela fez o due diligence, né? Porque ela descobriu que tinha essa troca de cartas e ela quis saber como é que é e tal, quem é, a minha mãe explicou, ela pegou todos os dados dele e foi na empresa, que ainda existia lá na China, perguntou para superiores, para colegas e para subordinados, e todo mundo disse que ele era uma pessoa maravilhosa, trabalhadora, não era mulherengo, era assim, perfeito. Aí, até teve um lá que comentou, olha, se esse aí não for um bom partido, não existe esse bom partido. Então a minha avó ficou entusiasmada lá e deu força para minha mãe, vamos dizer, tomar as decisões que ela tinha que tomar. E aí ela, depois de dizer não algumas vezes, né, porque hoje em dia o costume já mudou muito, né, mas o certo é esse. A mulher, ela não pode ser muito fácil, né, tem que dizer não algumas vezes, e o homem tem que ir atrás, né, pode ficar mosqueando aí. Então meu pai insistindo muito e tal, mas nós perguntamos para ela, mas como é que tu teve essa coragem, né, porque você só conhecia de carta, e ele é um cara do interior, não estudou, né, não sabe inglês, não fez faculdade, e a minha mãe, ela era de Xangai, era Paris do Oriente, já naquela época, tirou faculdade, etc. Ela era muito bonita também. Como é que tu vai atrás de um cara desses? Aí ela disse, nessas cartas, meu pai falou, né, eu estava numa depressão tão grande, então eu comecei a botar tudo que eu estava sentindo nessas cartas, todos os problemas, todas coisas da infância, traumas, tudo eu botava nas cartas ali para mim, e depois escrevia a carta e eu ficava bem leve, né? E mandava as cartas para minha mãe, né? E a minha mãe disse, todos os dias tava chegando carta, e olha, só tinha coisa baixo astral, um negócio horrível, né? Mas aí ela disse, com ele eu sabia todos os problemas, né? E as coisas boas a gente ouviu falar de terceiros, dos colegas dele, que a mãe dela foi fazer a pesquisa e tal. É uma pessoa muito boa. Então, downside, pior que essas cartas aí, não existe. Agora, o upside tem bastante, né? E a outra coisa que ela disse que ela tinha uma série de charadas, riddles em inglês, né? Charadas que, para descobrir a resposta, necessitava muito raciocínio, porque eram charadas que tem que ter bastante raciocínio, né? Para decifrar. E ela sempre aplicava para os namorados dela, e ela disse que o único que conseguia resolver, e resolveu tudo, era o meu pai, naquela época, onde eles se conheceram em Hong Kong. E ele conseguia resolver todas as charadas. Às vezes ele levava 3, 4 dias, aí depois ele entrava e falava, já achei a resposta. Então ela disse, quer dizer, o upside está aí, né? O downside está limitado e o upside, quem sabe, né? Bom investimento, né? Você está ouvindo FLCast. Deixa eu te perguntar, assim, então, só pra gente passar pra ti, assim, como tu entra nessa história, qual é o... Já tô entrando, porque ela chegou, então, no Brasil com 25 anos e acabou, então, levou quase um ano e tal, que o chefe já achava que, bom, já que ela chegou, já podia casar, já na chegada, nas primeiras semanas já podia casar e tal, e a minha mãe disse, não vou casar, primeiro tem que conhecer agora pessoalmente
um pouco mais tempo e tal. Mas depois mais ou menos um ano acabaram casando em Porto Alegre e se mudaram para Santa Rosa. E foi lá em Santa Rosa que na verdade, naquela época, Santa Rosa não tinha um hospital, então eu acabei casando, eu acabei nascendo no único hospital que tinha lá ao lado de Santa Rosa, que era Tuparandi, nesse hospital de alemães, parece, né? Um hospital de alemães, e foi lá que o meu pai então iniciou a indústria de soja, que depois ele fundou, uma indústria que ele fundou, né? Depois de trabalhar como comprador de soja da Incobras, ele acabou abrindo seu próprio negócio lá, surgiu uma oportunidade também, isso aí é uma outra história. O trabalho dele era basicamente convencer os agricultores a plantarem a soja, porque naquela época a soja era somente usada para dar aos porcos, né? Mas eles não cozinhavam a soja, eles davam cru para os porcos. E a soja tem uma enzima que prejudica, vamos dizer, o crescimento dos ossos. Então ela tem que ser cozida numa certa temperatura para matar essa enzima, né? E por isso que para fazer tofu e as outras coisas que hoje parte alimentar da soja, né, tem que esquentar para eliminar essa enzima. Eliminando essa enzima é um ótimo alimento, né, proteico e tal. E com a experiência que ele tinha na China, primeiro ele passou por inflação, hiperinflação na China. E na China existia um sistema de financiamento ao produtor e basicamente ele trouxe esse know-how lá para Santa Rosa. O gerente do Banco do Brasil local, então, ele acabou ensinando o gerente como é que se faz empréstimo ao produtor para o produtor poder iniciar o plantio, comprar os insumos todos, iniciar o plantio e lá, depois de meses depois, colher, vender e pagar o empréstimo. E é um sistema que funciona até hoje, mas começou em Santa Rosa e quem ensinou para o gerente foi o meu pai. Esse gerente, mais tarde, virou presidente do Banco do Brasil. Naquela época também, costume chinês, se come muitos vegetais, mas no Brasil não se comia tanto vegetal naquela época, e no Rio Grande do Sul era só churrasco. Minha mãe não achava os vegetais, e ela foi achar no quartel da cidade. Tinha um quartel na cidade, e tinha um coronel, não sei se ainda era coronel, mas um coronel lá, cuja mulher, a dona Marina, ela gostava de vegetais, então ela mandou fazer uma horta no quartel. A minha mãe soube, foi lá procurar, queria comprar vegetal lá e ficaram amigos, né? E esse coronel depois também virou general 3 estrelas, porque Santa Rosa cresceu muito, né? O ano passado o Congresso reconheceu o título de berço da soja do Brasil, né? Quem estava lá incentivando os agricultores era o meu pai. Assim que a gente começou, que ele começou. Quando eu conheci a história da família quando eu entrei pro IE, não sou de Porto Alegre, a minha família é do interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e meus avós sempre contam que quando surgiu esse negócio da soja, era uma coisa que ninguém sabia o que fazer. Eles torravam no forno, meio como amendoim, não sabia pra que servia, assim. E aí, quando eu soube que vocês estavam envolvidos, né, nessa história da soja, eu pensei, meu Deus do céu, né, é muito legal saber, tipo, uma coisa que afetou lá, meus avós têm uma conexão com vocês que trouxeram isso da China, né? A soja acabou subindo pro centro-oeste, pro norte, e a grande maioria dos pioneiros que foram para o centro-oeste conheciam meu pai porque eram todos da região de Santa Rosa, né? É sempre gaúchos que subiram, né, para colonizar. E o Winston, falando disso, não sei, na empresa, tu deve ter atuado ali junto com o teu pai, enfim, acho que tu vai nos contar na sequência, mas essa vivência de China, de Partido Comunista, de vir pro Brasil, depois ser funcionário, depois empreender, tu conheceu toda a história do teu pai, depois atuando, isso influenciou tu procurar por valores liberais? Isso teve alguma influência ou não? Ou isso foi acontecendo ao natural, assim? Como aconteceu isso? Foi acontecendo ao natural. Agora que a gente fica mais velho, a gente fica refletindo sobre como é que as coisas aconteceram, né? Então, o meu pai, eu nunca ouvi do meu pai qualquer menção contra comunismo, o Partido Comunista, o capitalismo. Ele só trabalhava.
apoiava. Ele não dava assim muito... Mais tarde que ele começou a dar alguns conselhos, mas ele nunca ficou dando aula sobre as coisas, né? A aula dele era o exemplo dele. Ele trabalhava, era uma coisa de louco. Então, de observar isso, a gente acaba se tornando igual, né? Da parte da minha mãe, sim, eu acho que ela sofreu um pouquinho mais porque ela ficou com irmãos, parentes na China, retidos na China, não puderam sair, né? Ela conseguiu trazer os pais dela, que também estavam em Hong Kong, se mudaram de Xangai para Hong Kong depois da Revolução, ou antes da Revolução, e então eu me lembro quando era pequeno que a minha avó chorava muito por causa da saudade dos filhos, né? Então isso depois começou a ter alguma influência, né? Começou a ter alguma influência sobre o achado do liberalismo. O meu pai, na verdade, vamos dizer, ele era liberal na prática, né? Mas nas conversas dele, ele não era tão liberal, né? Ele gostava do Brizola, essas coisas, né? Era um chinês naturalizado brasileiro e virou um nacionalista brasileiro. Mas depois ele se tornou liberal, depois de velho, né? Porque vendo o nosso trabalho, ele se tornou liberal. E da tua parte, assim, porque tu te engajou muito nessa pauta, né, ao longo da tua vida, acho que os valores e os princípios que teu pai trouxe, mesmo que na prática, né, não intelectualmente muito bem desenvolvido, mas acho que eles te levaram, assim, a uma linha ideológica, né? E queria que tu contasse um pouco, assim, dessa tua trajetória, desse teu esclarecimento, digamos assim, no âmbito intelectual das tuas ideias e princípios, né, que levaram a ti a desenvolver o liberalismo e também criar e fazendo isso até hoje. Bom, para começar, um degrau antes, vamos dizer, eu tenho assim um engajamento maior, né? Talvez tenha um pouquinho do DNA, porque o meu avô era dono de jornal e lá em Wanzhou. Depois que ele se tornou deputado federal em Beijing, ele abriu o mesmo jornal em Beijing. Eu fui pesquisar 2010 por ali. Antes do meu pai fazer 90 anos, então nós resolvemos escrever um livro sobre a história dele. Quem escreveu foi o Peninha, né? E nós fomos para a China. Ele foi para a China e eu acompanhei ele por quase um mês e nós conseguimos permissão do Partido Comunista para fazer pesquisa na biblioteca da cidade de Wanzhou, porque eu queria achar um pedaço do jornal do meu avô e eu queria saber qual é a orientação política do meu avô. De fato, nós achamos pedaços de jornal dele, né, com o nome dele como o editor do jornal, o publisher do jornal e tal, e ele era tipo Brizola, assim, nacionalista, naquela época tinha guerra com o Japão, então ele era anti-japonês, aquela coisa toda. Se bem que o pai dele estudou no Japão, porque, de novo, essa é sobre a história peculiar dessa cidade de Wanzhou, né, que é uma cidade completamente diferente de todas as outras cidades da China e uma cidade muito, muito capitalista. Eles têm um dialeto completamente diferente que não tem nada a ver com o resto da China e que eu fui descobrir um professor já falecido de história e que depois foi confirmado que a gramática desse dialeto é semelhante à gramática do Japão, porque no século XIX, XVIII ali, todas as cidades costeiras da China eram volta e meia invadidas por piratas que infestavam todos aqueles mares. Tinham piratas coreanos, japoneses, filipinos, de tudo quanto é tipo aí, e volta e meia eles invadiam, tomavam conta de uma cidade, depois eles iam embora, outro invadia, etc e tal. Muito interessante. Eu estudei no Colégio Farroupilha, que era um colégio muito rígido. A minha mãe também era muito rígida, mas eu diria que ela é mais... Ela estudou num colégio inglês em Xangai, dos missionários, né? Então ela aprendeu o rigorismo anglo-saxão, né, de chegar na hora, fazer tudo certinho e tal, e ela estabelecia muito, muito forte, muito claramente os limites. Era muito dura. Por exemplo, quando eu chegava da escola e tirava uma nota 8, por exemplo, levava uma bronca dela, porque ela dizia, tu não sabe 20% da matéria, 20% é muito. E levava uma bronca. E os meus colegas ali estavam
estavam ganhando aumento de mesada e presentes e mimos dos pais, né? Porque tiraram 6 ou 7. E então foi sempre muito duro, né? Ela não saía de cima, o Colégio Farroupilha, de sistema de boletim de nota e um caderno de deveres. Então, todos os dias, a professora ditava os temas de casa, a gente escrevia no caderno de deveres, e esse caderno tinha que voltar no dia seguinte assinado pelos pais, significando que os pais estavam conscientes de que havia esses temas e que os alunos fizeram esses temas. Bom, a minha mãe, ela só assinava depois que estivesse tudo 100% correto, senão ela não assinava. Eu tinha colegas ali que chegavam em casa, dava para a mãe assinava o quê? Tchau, vai passear aí que eu estou trabalhando. A minha mãe não, a minha mãe ficava em cima lá e eu tinha que dar para ela corrigir. Ela ainda estava aprendendo português, mas outras matérias, matemática, essas coisas, ela sabia. Então ela descobriu os erros ali e disse, aqui tem 5 erros, mas ela não dizia aonde estavam os erros. Eu tinha que ir lá descobrir. Então isso me fez desenvolver uma capacidade assim que hoje me dá um documento qualquer e eu tenho assim um olhar assim bem rápido ali, eu já descubro todos os erros. Muito rápido. E ela não saía de cima de mim. Então, quando eu tinha 13 anos, ela resolveu me trocar de colégio, porque eu estava começando a jogar muito futebol, eu desisti de tocar piano, que eu toquei piano por 5 anos, aí eu resolvi não tocar mais, só queria jogar futebol e as notas começaram a baixar. Ela me tirou do colégio Farroupilha, que era misto, e me colocou no colégio Anchieta, que era só guri, né? Então, aquele ano foi muito ruim, porque eu não tinha nenhum amigo e tal, um colégio novo, muito grande, muito maior do que o colégio Farroupilha, e eu perguntei para ela, o que eu devo fazer para tu sair de cima de mim? Eu preciso mais espaço, né? Ela disse, é só tu tirar 10 em tudo. Tirar 10 em tudo, eu não tenho que mais me preocupar. Eu disse, mas é só isso. Então tá bom, então vamos lá. Eu estava sozinho, sem amigos ali naquele... Comecei a tirar 10 em tudo. Ela saiu de cima de mim. Saiu de cima de mim totalmente. Isso já com 14 e 15 anos. Ela não se metia mais em nada. Tanto que quando eu resolvi fazer o vestibular, no segundo ano do segundo grau, eu não perguntei para ela, eu decidi o que administração de empresas e tal. No fim eu passei, mas não pude entrar. No ano seguinte fiz para economia. Os meus pais não sabiam quando é que era o vestibular, não sabiam qual é o curso que eu tinha escolhido, não se metiam. Então, a partir dos 15 anos eu me tornei uma pessoa livre. Mas ainda tinha alguns controles ali, por exemplo, não podia sair para as reuniões dançantes, tinha que voltar meia-noite, 1h. Pô, pelo amor de Deus, a festa está começando à meia-noite, 1h. Se não voltar, eu vou lá te pegar. Aí é vergonha, né? Então, esse controle todo apertou o espírito, vamos dizer, libertário, né? O espírito libertário começou a acender ali, né? Então, quando a faculdade terminou e eu acabei indo estudar na Universidade de Chicago, ali eu tomei conhecimento realmente, né? E das ideias liberais, né? Lá não existe doutrinação, mas o conteúdo das matérias é o livre mercado, né? E aí, voltando de Chicago, eu voltei em 81, 82, e em 84, então, fundamos o IEE. Essa história já foi contada outras vezes, mas eu posso repetir aqui. Quando eu voltei de Chicago, eu comecei a falar com muitos amigos de que, vocês têm que ir para fora, tem que fazer uma pós-graduação. Naquela época ninguém fazia pós-graduação, pelo menos em Porto Alegre. Tem que fazer pós-graduação e tem que fazer pós-graduação lá fora. Então eu pude, vamos dizer, influenciar alguns amigos que eram muito bons alunos e tal. Eu tinha certeza que eles seriam admitidos, mas havia sempre muito medo. Não vou ser aceito e tal. E todos esses amigos então foram aceitos e foram fazer pós-graduação lá fora, né? O Wilson, meu irmão mais moço, eu dizia para eles, olha, tu tem que estudar lá fora, né? Quando eu voltei de Chicago, ele terminou o segundo grau com 15 anos, porque ele entrou um ano antes, aí com 6 anos, aí ele pegou a reforma do ensino e depois ele fez o último ano nos Estados Unidos, em intercâmbio, né? Na casa da minha tia. E voltando dos Estados Unidos no mês de julho, ele já estava matriculado, eu matriculei ele no super intensivo de 1 mês do cursinho e eu já tinha feito a matrícula dele nos 2 vestibulares, sem perguntar para ele. Tu vai fazer 1 mês de super intensivo aí e tu vai fazer o vestibular de engenharia química na URGS e ciência da computação na PUC. E ele me obedeceu, ele fez, né?
né? E passou nos dois. Então ele se formou com 19. Aí eu disse para ele, tem que ir direto para os Estados Unidos e fazer o mestrado, porque, né, mestrado em administração é em Chicago, porque nas outras universidades tinha o esquema de Harvard, de estudo de caso, e Chicago ainda continuava na teoria, tá? E hoje, passados 30 e tantos anos, o método de estudo de caso tomou conta, até Chicago tem método de caso, e o método de estudo de caso requer 1, 2, 3 anos de experiência. Então o cara se forma no Brasil e depois de 2 ou 3 anos de experiência é que vai lá fazer um MBA. Mas o Wilson foi lá e fez um MBA com 19 anos, em 21 anos ele estava com o MBA na mão. E o meu pai, vem trabalhar comigo e tal. Aí ele disse, não, para aí. Eu e o William já estávamos sofrendo, trabalhando numa empresa familiar, na época era familiar, era horrível a situação. Não, o Wilson não vai trabalhar aqui, o Wilson tem que seguir, tem que trabalhar numa multinacional, tem que aprender como é que funciona uma empresa profissionalizada, né, como deveria ser. Então o Wilson acabou indo morar em São Paulo e foi aceito para trabalhar na Crefisul, na época que pertencia ao Citibank. Uma das vindas para Porto Alegre, ele comentou conosco, lá em São Paulo me convidaram para fazer parte de uma organização chamada Corpus, que são os filhos de todos os grandes industriais de São Paulo. E o que tu faz, o que vocês fazem nesse grupo aí, nesse instituto e tal? Aí uma vez por mês tem uma palestra de alguém que eles convidam, e o resto a gente visita as fábricas de cada um, e fim de semana aí tem festa, um tem um iate, outro tem uma moto, o outro tem, né? Quer dizer, era uma atividade, vamos dizer, era um instituto com atividade social, mas mais, como é que eu vou dizer, mais para mostrar o que cada um tinha, né? E aí isso aí que deu inspiração para o IES. Vamos fazer um instituto desse tipo, mais elitizado, mas para estudar sobre o liberalismo, né? Porque clube social, temos o Juvenil, o Grêmio Náutico União, naquela época tinha um monte que hoje já fechou, né? Petrópolis Tênis Clube, tinha um monte de clubes naquela época, sociais, mas para estudar não tinha. Então foi assim que surgiu o IE. O William convidou os amigos, porque com esse meu tempo fora ali, eu tinha me desligado assim de muitos colegas e amigos e tal, fiquei meio desenturmado na minha volta, né? E o William estava lá com o networking dele lá e convidou os amigos todos e aí fizemos a primeira reunião do IE, e na hora de fazer os estatutos ali, eu briguei bastante para colocar certinho como tem que ser o liberalismo, né? O estudo do liberalismo, e ficou até hoje. Está até hoje cumprindo muito bem a função, né? Hoje tem mais de 200 associados no quadro oficial, mais de 1.000 pessoas que passaram pelo IE, e é uma bela de uma história, né? E continua influenciando muito o Rio Grande do Sul e o Brasil como um todo. E naquela época, então, quer dizer, como eu falei, quando eu voltei de Chicago, eu estava desenturmado e sem networking, etc. Porque naquela época não tinha mídia social, a gente fica 2 anos fora, tá desligado de tudo. E o William estava lá, né, com o network dele, e ele então que tomou a decisão de se associar ao Instituto Liberal no Rio de Janeiro. Então o nosso grupo, o Grupo Alvebra, era associado no Rio Grande do Sul, só tinham 3. Era o Grupo Gerdau, o Grupo IOSP e o Grupo Alvebra. Então todos os meses lá tinha uma mensalidade que se mandava para lá, e o Donald Stewart ele ficava traduzindo os livros e publicando, mas sem distribuição ainda, né? Então em 1986, 2 anos depois da fundação do IE, Donald Stewart convocou todos os mantenedores do Brasil, que era um punhado de gente, não eram mais do que 10, acho que talvez 8. Fomos todos lá no Rio de Janeiro fazer uma reunião, e aí eu fui junto com o William, e nessa reunião o Donald falou assim, olha, agora nós já temos uma massa crítica de livros traduzidos para o português, e nós temos que agora começar a segunda etapa, que é a divulgação, distribuição desses livros e fazer o pessoal começar a ler. Convocou cada um dos mantenedores a voltarem à sua cidade natal e fundarem um instituto lá, né? E com o objetivo de divulgação, de distribuição dos livros, enquanto que o Instituto Liberal original do Rio de Janeiro continuaria fazendo o trabalho de publicação dos livros, né? Escolha e publicação dos livros. Então, eu sou muito rápido quando as pessoas pedem para fazer alguma coisa. Eu acho que a coisa é importante, ou não deixo para amanhã, eu faço na hora. Então,
eu voltei para Porto Alegre, já toquei adiante, fundei o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, convidei vários amigos do IEE, né, para participarem. Eu resolvi postergar o registro no cartório da empresa por dia 20 de setembro, que é a Revolução Farroupilha, né, só para simbolizar um pouquinho. Então está até hoje. Hoje é o Instituto Liberdade, data de fundação é 20 de setembro de 1986. Então, naquela época, formamos o Instituto, trouxemos várias cópias dos livros, e aí nós fizemos, quer dizer, era tudo membros do IEE, né, mais sêniores, então nós tornamos o Instituto Liberal como o fornecedor, vamos dizer, do conteúdo dos estudos do Instituto de Estudos Empresariais. Então, durante muitos anos, funcionou dessa maneira. O Instituto Liberal, como fornecedor das ideias, se trouxe muitos palestrantes e um monte de eventos foram feitos em parceria IEE e IEL, naquela época. Inclusive, naquela época, trouxemos por 3 vezes para Porto Alegre o Alberto Benegas Lynch, Hijo, que o Milei falou não sei quantas vezes, em todas as palestras, discursos, ele diz ao Alberto Benegas Lynch, Hijo é o guru dele, é o mentor dele, é o professor dele, né? Trouxemos 3 vezes naquela época para Porto Alegre, ele já era velhinho naquela época, porque a gente tinha uns 30 e tantos anos, ele tinha 50, né? Hoje ele está com 83 anos. E dentro do IEE, eu também comecei a estudar, porque eu não conhecia a economia austríaca, né? Então eu li bastante sobre a economia austríaca, e em 1987 o Donald Stewart lançou Quem é John Galt? Atlas Shrugged, né? Eu li esse livro aí e fiquei maluco, porque ele me ajudou a, vamos dizer, a linkar os pontos que estavam faltando, né? A arredondar tudo, porque o objetivismo ele liga com a psicologia, com a autoestima, com a filosofia, com a economia, com a política, tudo interligado e tudo num sistema só, né? Então eu fiquei muito fissurado ali, encomendei quase todos os livros da Ayn Rand lá dos Estados Unidos, encomendei, li, foi aí que eu comecei a traduzir A Virtude do Egoísmo, né? Mas aí eu traduzi o primeiro capítulo e fiquei muito cansado aí eu pedi ajuda do Cândido Prunes, que é um advogado de Porto Alegre. Hoje ele trabalha, quer dizer, já faz muitos anos que ele está em São Paulo, ele trabalha para Otis Elevadores, né? E continua, volta e meia ele surge aí nos eventos e tal. E naquela época nós furamos os estatutos do IEE, que não prevê, vamos dizer, publicar livros, mas aí eu conversei com o André Leuferman, que era o presidente da época, e publicamos A Virtude do Egoísmo, uma edição conjunta IEE e editora Ortiz. Você está ouvindo FLCast. Legal. Winston, aí, então tu contou que tu teve contato com o liberalismo na teoria lá em Chicago, da universidade, depois teve todo esse estudo no IEE, que é o que a gente faz hoje ainda, né? Pra quem tá nos ouvindo e não conhece o IEE, é justamente isso que a gente faz no Instituto, é ler os livros, se aprofundar na teoria. E tu tem a história com a China, que é da tua família, que saiu de lá, mas tu também morou na China, né? E tu sendo um liberal, quando tu foi pra lá, na época que tu viveu, como tu enxerga, assim, tanto passado, na época que tu viveu, e futuro, o que tu prevê pra China, assim, tendo essa visão liberal, toda essa bagagem que tu construiu? Bom, eu fui pra China em 2001, né, que eu fui pra China. Aqui nós estamos dando um salto aí, porque antes disso eu passei pelos Estados Unidos, né? Eu acho que eu preciso mencionar essa parte porque vamos dizer, é um ensinamento e até um puxão de orelhas, porque o Instituto de Estudos Empresariais, ele tem que ser um instituto de estudos, mas depois de estudar e ao longo do estudo, você tem que se esforçar em aplicar na prática todos esses ensinamentos, né? Eu sempre me esforcei muito de colocar na prática. E naquela época, final da década de 80, o Brasil estava em hiperinflação. Aí o Collor é eleito, né? Quer dizer, termina o regime militar e o Collor é eleito com aquela bandeira dele contra os marajás e privatizando tudo. E eu fiquei preocupado. Se privatizar
tudo, nossa empresa vai entrar pelo cano também. Por várias razões. Primeiro, porque a gente não está acostumado no dia a dia de lidar com a competição, né? O Brasil tinha um mercado protegido, né? E se privatizar e abrir assim, de repente, o que vai ser de nós? Então eu tive essa ideia, a gente tem que sair correndo e vão abrir uma fábrica nos Estados Unidos, porque aí a gente vai aprender como é que se administra uma empresa dentro do capitalismo selvagem, né? Onde existe competição. Porque no Brasil, naquela época, a alta diretoria de todas as empresas passava um dia lendo o jornal para tentar adivinhar como é que vai ser o câmbio ou os juros, né, que vão ser determinados pelo Banco Central. Não tinham reuniões discutindo sobre produtividade, metas de vendas, etc e tal. Hoje já tem, mas naquela época não tinha. Década de 80 ali era só especulação político e financeira. Especulação. Tentar adivinhar como é que vai ser o câmbio, essas coisas. Então, consegui convencer o meu pai. Foi essa uma das razões que eu me tornei um expatriado desde então do Brasil. Eu fui lá, abri a primeira fábrica lá. Mais tarde nós vendemos, mas o ensinamento ficou. E anos mais tarde nós voltamos para os Estados Unidos e depois para o resto do mundo. Então hoje a Fitesa, por exemplo, é uma multinacional, né, com fábricas em dezenas de países. Então, em início de 90, eu fui morar nos Estados Unidos para abrir essa fábrica e fiquei nos Estados Unidos. Na segunda parte dessa minha estada nos Estados Unidos, eu abri uma escola, porque eu tenho experiência em homeschooling, e toquei uma escola particular lá na Flórida, onde eu apliquei vários métodos que eu desenvolvi e inventei. E final da década de 90 e início dos anos 2000, eu me mudei para a China. Fui morar em Xangai. Anos depois, eu me dei conta, né, que os anos mais felizes da minha vida, eu atribuí nos primeiros anos que eu estava na China. E depois fazendo autoanálise e tal, eu descobri por que foram os anos mais felizes da minha vida. Porque durante uns 2 anos, eu não li um jornal em português, inglês ou qualquer outra língua. Eu não via TV, não via jornal, não sabia das notícias. Eu só trabalhava no dia a dia, no pequeno mundo ali de Xangai. Cada vez que eu voltava pro Natal, passar o Natal no Brasil, eu chegava no avião e aí não dormia durante o voo inteiro, lendo todos os jornais e me inteirando do que estava acontecendo, né? A época que eu vivi em Xangai foi uma época de ouro. Eu dividi a história da China de uma forma completamente diferente aí que vocês vão ver em qualquer outro lugar, mas eu dividi a história da China em algumas etapas depois da abertura, né, que seriam as seguintes. A Revolução Cultural foi de 1966 até 76. 76 morre o Mao Tse-tung. Então, inicia um período breve de transição, e aí eu coloco assim, 1978 até 1998 foi um período que eu denomino de laissez-faire. É um período único, eu diria, na história do mundo. Nesse período de 20 anos, a China era um dos lugares mais livres do mundo. Livres mesmo. O Partido Comunista estava perdido. Eles simplesmente perderam o controle da situação. As pessoas aqui fora estão muito atrasadas nas informações e não têm nem ideia como é que estava acontecendo naquela época. Naquela época, a zona costeira estava crescendo a 30%, 40% ao ano, todos os anos. Era assim, uma loucura. As pessoas não dormiam, todo mundo trabalhando, né? Então, de 1978 foi quando Deng Xiaoping fez as declarações na cidade de Shenzhen para abertura, e até 1998, quando saiu uma noticiazinha de que o partido tinha convocado os militares para uma reunião onde eles tomaram medidas para recentralizar o controle sobre as forças armadas que estavam completamente desestruturadas, todo mundo fazendo negócio particular. Todos os quartéis estavam
viravam sócios de outros negócios, os soldados, sargento, capitão, coronel, general, cada um tinha o seu negócio particular. Ali a China estava se desintegrando praticamente, e o partido então chamou os militares e comunicou um calendário onde eles tinham que entregar para a cidade ou para a província ou para o governo central todos os seus negócios. Eles tinham que sair completamente de seus negócios, e a partir daí então haveria um orçamento muito grande para a área militar, com aumento de salários e coisa e tal, onde os milicos então ficariam completamente profissionalizados, ninguém fazia um negócio particular. E naquele momento então começou uma nova fase, que eu já coloco como o fim do laissez-faire, né? A retomada do controle. 98 até 2008 foram os anos de ouro, o ápice, e eu me mudei para lá em 2001, e 2008 foi as Olimpíadas. Aquilo ali era o paraíso, assim, o melhor lugar na Terra aí para viver, né? Não tinha comunismo, era liberdade em todos os aspectos, todos. 2008 então tem a crise financeira mundial também, e ali então marcou o fim dessa fase capitalista, né? E o início da retomada dos controles pelo Partido Comunista. 4 anos depois é eleito Xi Jinping como presidente. Então, de 2008, crise financeira, até 2012, foi um período de transição. Xi Jinping assume em 2012, já fazem 13 anos. Ele recentralizou tudo de uma forma absurda. Quando da abertura da morte de Mao, os velhos do partido chegaram no consenso: olha, nós nunca mais vamos deixar uma pessoa controlar tudo. De agora em diante tem que ser tudo num colegiado, o Politburo e um monte de gente ali tomando decisões em conjunto. Nunca mais o poder tem que estar nas mãos de uma pessoa só. E o Xi Jinping conseguiu, a partir de 2012, retomar tudo numa mão só, né? Então, eu fiquei lá até 2017, mas 2017 eu não aguentei mais ali, porque mudou tudo, mudou muita coisa, né? Então, para morar lá, para mim, já não servia mais. E aí eu me mudei para Hong Kong, e aí deu a pandemia. Em janeiro de 2020, eu tive um jantar com a família do Marcel Van Hatten, porque o irmão dele casou com uma chinesa de Xangai, e eles estavam lá em Xangai porque nasceu o filhinho, e então estava lá, e logo em seguida voltei pro Brasil, só com uma malinha ali, porque eu ia pro Sambódromo, lá no Carnaval. E aí fechou tudo, e eu não pude voltar, e fiquei no Brasil. O meu pai faleceu no mês de março, com 99 anos, e aí eu fiquei cuidando da minha mãe. A situação hoje na China, então, está muito, muito difícil. Tem um livro que eu estou recomendando para todo mundo ler, Peter Zeihan. O primeiro livro é O Fim do Mundo, The End of the World, as we know, and the beginning of the new world. Quer dizer, o mundo como nós conhecemos está no fim, e está começando um novo mundo. Ele fala sobre a desglobalização, mas é completamente diferente da história deste livro do que as narrativas que a gente vê aí nas mídias sociais, etc. e tal. Ele conta realmente por que está acontecendo uma desglobalização, né? Já nos primeiros capítulos ele fala que a China acabou, né? Acabou por várias razões, e uma das razões principais é a demografia. A China tem uma das piores pirâmides demográficas do mundo, né? A pirâmide normal é uma pirâmide, só que os nascimentos começaram a reduzir, e hoje é quase um losango. Então é fininho lá em cima e fininho aqui embaixo, e gordo aqui no meio, um losango. Praticamente todos os países estão com esse losango, né? O Japão foi o primeiro, e depois tem os países da Europa todos estão com esse problema, e o Brasil também. E a razão disso é uma razão óbvia, mas para mim não tinha caído a ficha, né? Eu sempre pensava, à medida que o país, que os povos vão se tornando ricos, eles vão tendo menos filhos, né? Não é essa a razão. A razão é a urbanização, é o crescimento das cidades, é a saída da população do campo para as grandes cidades. A vida nas grandes cidades custa muito, o custo de vida nas grandes cidades é altíssimo. Então, os casais jovens nas grandes cidades tendem a ter menos filhos ou a não ter filhos, porque as despesas na grande cidade, aluguel, condução, um monte de coisa, é muito caro. Tanto que muita gente que resolve ter filho, vai ter filho no interior, ou manda os filhos para o interior. Na China, por exemplo, o pessoal, os jovens casais, muita gente vem do interior,
eles têm filhos, eles mandam os filhos para a cidade natal para serem criados pelos avós. Mesmo no Brasil, eu conheço gente que se mudou para uma cidade do interior para ter filho, porque lá é mais fácil de criar, tem escola mais barata, construção mais barata, aluguel mais barato. Né? E essa é a razão da redução da população em todos os países do mundo. Começa a urbanizar, começa a reduzir a população. Então a China está reduzindo muito porque eles compactaram a Revolução Industrial, todo o processo de urbanização de 150 anos para 40 anos. Então foi muito drástico lá. E o que está acontecendo na China? Essa parte gorda do losango começou a se aposentar o ano passado. 2022 começou a aposentar. Este ano está aposentando e o ano que vem está aposentando. Chega 2025, toda essa parte gorda está aposentada. Ou seja, eles não estão mais trabalhando, não estão mais gerando renda, não estão mais produzindo, não estão mais investindo, porque o cara aposentado, ele para também de investir e ele fica só gastando para suas coisinhas. Né? E a parte baixa do losango não tem condições de gente suficiente, né, de produzir tudo que tem que ser produzido, né, e fazer toda a poupança que precisa ser feita para alimentar o investimento que precisa ser feito. E então tudo isso aí vai desmoronar, mas essa é só a parte demográfica, tem outras partes interessantíssimas. Não tem nada a ver com liberalismo propriamente dito, mas a gente tendo esses dois conhecimentos, que é o conhecimento do liberalismo e o conhecimento da geopolítica, né, da ciência geopolítica, a gente consegue então prever melhor o que vai acontecer no futuro, né? No futuro do mundo e no futuro do Brasil. Existem previsões que a China poderia se desintegrar e surgir em vários países. Então, um país seria a região de Xangai, que tem a sua língua, o seu dialeto próprio, a sua comida diferente das outras. A outra região seria a região de Guangdong, Guangzhou, outro dialeto, cantonês, e a comida também é diferente. E a outra região é Sichuan, que é outro dialeto, outra região, e no mínimo esses três, fora o norte, que é outra região, outra comida, outra cultura, quer dizer, então dentro da China é que nem a antiga Europa. O mundo todo vai se desintegrar, a divisão do trabalho vai se reduzir, ela foi ampliada com a globalização, agora ela vai se restringir e a qualidade de vida do mundo inteiro vai se reduzir bastante. E dentro desse contexto, quer dizer, as guerras vão voltar como era até o século XIX e o início da Segunda Guerra, o fim da Segunda Guerra. O normal era ter guerra o tempo todo. Isso vai voltar para a Ásia, para a Europa e para a África. Já está na África acontecendo, né? Essa é a previsão do livro. E o outro livro, que é o livro anterior que ele escreveu, que eu sugiro ler depois, é Disunited Nations, as Nações Desunidas, né? Onde ele conta a história de cada país relevante aí que ele acha relevante que vai ser beneficiado ou prejudicado com essa nova ordem, né? E então tem um capítulo sobre o Brasil interessantíssimo. Eu nunca ouvi um argumento igual, que no Brasil tem muitos argumentos, né? Por que o Brasil não é que nem os Estados Unidos? Os Estados Unidos foram famílias, no Brasil não foram as famílias, o governo chegou antes, aquela história toda. Eu já estou botando tudo em dúvida, porque o livro ele coloca outras explicações. As explicações que o livro coloca são explicações geopolíticas. Do relevo, por exemplo, do Brasil. Já determinou que o Brasil vai ficar para trás. Coisa incrível, porque você tem toda a zona costeira e de repente você tem um paredão e aí você tem um planalto lá em cima, né? E a Serra do Mar e etc e tal. Tudo isso prejudicou, vamos dizer, a interiorização, coisa que não existe nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ali é tudo plano ali, então eles se espalharam lá, fizeram as estradas de ferro e integraram o país inteiro, né? A Argentina é a mesma coisa. Eles têm rios navegáveis e mais tarde fizeram as estradas de ferro, né? E o Brasil não tem estrada de ferro por quê? Por causa da Serra do Mar e todas essas serras ali que separam o litoral do interior. Então, já por nascimento, o Brasil nasceu com essas terras todas e para construir uma estrada de ferro até dá para construir, mas custa muito mais caro do que se fosse tudo plano. E isso explica um monte de coisas sobre a história do Brasil. Interessantíssimo. Você está ouvindo FLCast.
Muito interessante a tua visão, assim, acho que da história da China como um todo, uma visão mais liberal e clara sobre as etapas, né, que passou a China e até agora dando uma pincelada aí no partes demográficas e também sobre o Brasil, né? E rumando assim para nossa última pergunta, eu queria que tu abordasse um pouco um momento mais atual do Brasil, assim, tu já falou um pouco da demografia e das características do país, mas acho que teve alguns movimentos aí nesses últimos anos de governos e políticas públicas que têm dado o que falar, digamos assim, e tu teve uma participação até nesse jogo político que foi a apresentação do Paulo Guedes pro Bolsonaro, né? Então eu queria que tu falasse um pouco assim sobre essa tua avaliação tanto desse governo que a gente teve até 2022, quanto o que a gente tem visto agora no Brasil, assim, se tu puder dar uma pincelada sobre o que tu tá vendo do momento atual do Brasil aí, assim como fez da China, seria muito bacana. Bom, o que aconteceu é história, todo mundo já sabe, né? O meu comentário é que, infelizmente, nós perdemos uma tremenda de uma oportunidade no Brasil, porque essa equipe que o Paulo Guedes montou, o plano que ele estava implementando era uma coisa fantástica, né? Fantástica. Mas o Brasil é um paciente que precisa de mais doses de vírus para criar um antivírus mais forte ainda, né? Então é essa parte otimista que eu tenho. Nada está perdido. Se países como a China, que passaram pela coisa mais horrível do comunismo, volta e especialmente os jovens, né? É tudo capitalista. A própria Argentina, se a gente vê que a Argentina afundou até onde afundou e agora voltou e de novo, são os jovens, né? Então o Brasil provavelmente precisa de uma dose mais cavalar do vírus, como a China teve, como a Argentina teve. Talvez essa dose cavalar não seja tão cavalar, porque a mudança a volta já está acontecendo agora, né? A gente teve só um gostinho do remédio, né? Só uma palhinha do remédio e daí voltamos. E é o pêndulo. O pêndulo volta e o Brasil volta e agora com o exemplo da Argentina e nós já temos do Uruguai, né? Volta com mais força, com mais, vamos dizer, convicção dos brasileiros, né? Olhando o que a Argentina vai fazer, o Brasil não pode ficar para trás. Então, tudo isso eu vejo com otimismo. Esse governo atual vai cair de maduro. Eu tenho grande expectativa agora nas eleições municipais, né? Acho que vai ter uma limpeza geral e não é nem pêndulo. Eu acho que vai passar tudo ali para a direita ali, né? Então, o cara mais esquerdista vai ser um social-democrata, talvez. Mas eu acho que muita coisa vai mudar. Eu sou otimista. Winston, obrigada pela tua participação. Pra quem gostou de ouvir o Winston, tem mais episódios aqui no FLcast com o Winston. A gente já teve diversas palestras no IEE. É sempre um prazer ouvir. Tem muita história pra ser contada, né, Winston? Que um podcast não é o suficiente. Mas fica aí o convite já pras próximas edições pro pessoal chamar o Winston de novo. E aí vamos lá pro nosso ping-pong final. Winston, o que significa a palavra liberdade significa pra ti? Significa vida futura, né? Tem aqueles dizeres do objetivismo, né? Propriedade é a síntese da nossa vida passada. A nossa vida passada é representada pela propriedade que nós temos, né? Quer dizer, tirar a nossa propriedade é tirar a nossa vida do passado. A vida é o que nós temos no presente e a liberdade é a nossa vida do futuro. Muito legal, muito legal. E uma pessoa que te inspira, Winston? Pode ser mais de uma, se tiver mais de uma, não tem problema. Bom, hoje a pessoa que me inspira é o Milei, né? Mas tem o Elon Musk também. Ah, legal. Milei, grande esperança aí pra América Latina, tomara que ele ajude a virar o jogo, né? Para existir uma pessoa com todas as qualidades que ele tem, é um milagre. Legal. E um conselho que tu deixa, Winston, pros associados do IEE, pra quem tá nos ouvindo aqui, que também não participa do Instituto, que é fã do Fórum, que conselho tu deixa pro pessoal que tá nos ouvindo? Bom, o conselho que eu deixo sempre é nunca parar de ler e nunca parar de estudar. Ficar aberto sempre para as ideias novas e quando a gente encontrar uma ideia nova que é melhor, a gente tenta absorver essa ideia melhor, né? E não ficar, vamos dizer, amarrado com uma ideia antiga só porque, vamos dizer, eu estudei 8 anos sobre esse assunto e agora eu descobri que esse assunto está tudo errado. Eu não posso me apegar nesses 8 anos e insistir que eu tenho que me renovar, reconhecer a nova realidade, né? Que é a única maneira que a gente pode ter para
para sobreviver. Legal. Winston, tem mais algo que tu queira deixar pro pessoal aqui? Algo que a gente não tenha comentado, que tu queira falar aqui pra deixar pra nossa audiência? Tem muita coisa, né? Muita coisa que fomos pulando, mas mais ou menos é isso aí, né? Acho que é muito importante a gente sempre procurar unir a teoria à prática. Então, se você é a favor do liberalismo, então pensa bem qual é o negócio que você vai escolher, né? Claro, você tem que ter conhecimentos, né? Como é que funciona o mercado, como é que funciona a competição, tem que ter noções de barreiras de entrada, etc e tal, e aí não cometer erros, né? De novo, não insistir em um paradigma baseado no passado. O novo paradigma é competição, é inovação, e você tem que se adaptar nesse novo paradigma, né? Preparar a sua empresa, preparar a sua vida, a sua carreira, os seus filhos para esse tipo de futuro. Perfeito, isso muito bacana aí. Obrigado por compartilhar com a gente aí essa tua história cheia de conhecimento e exemplos aí pro pessoal seguir. Obrigado por ter aceitado o convite, e vai ser uma honra gravar outros podcasts aí contigo para contar um pouco mais dessa história e dos teus conhecimentos. Obrigado. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.